Aleluia. Glória a Deus. Vamos, irmãos, abrir as nossas Bíblias para o livro de Gênesis, o capítulo 18. Aleluia. Glória a Deus. Primeiro livro da Bíblia, Gênesis, no capítulo 18. Aleluia. Santo é o Senhor, Deus dos exércitos. Nós vamos ver aqui, eu gostaria de falar com os irmãos sobre a responsabilidade que nós temos sobre as nossas famílias, sobre os nossos parentes, os nossos entes queridos que amamos e os nossos amigos. Aleluia. Amém. Aleluia. A responsabilidade que Abraão tinha. Nós vamos ler Gênesis 18, versículo 17, que diz assim: E disse o Senhor: Ocultarei eu a Abraão que faço? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho escolhido, a fim de que ele ordene a seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para praticarem a retidão e a justiça, a fim de que o Senhor faça vir sobre Abraão o que a respeito dele tem falado. Amém. Amém, Senhor. Podeis assentar. Amém. Em nome do Senhor. Nós vimos, através de examinando as Escrituras, no livro de Gênesis, nós vimos Deus criando os céus e a terra. Amém. Aleluia. Nós vemos Deus com todo o seu amor, todo o seu carinho, construindo tudo nos seus mínimos detalhes. E tudo era abençoado por Deus. Amém. Aleluia. Tudo é abençoado por Deus. Ele construiu um paraíso maravilhoso, onde ele colocou o homem e a mulher que criou. E ali, desfrutando do melhor de Deus, estava Adão e Eva. Amém. Mas nós vimos ali entrando o tentador, Satanás. E eu falo com os irmãos que a verdadeira, pode dizer assim, a verdadeira profissão, vamos colocar como profissão, né? Aquele encargo que a pessoa tem. O verdadeiro cargo de Satanás é tentar. Ele é o tentador. Não importa quem seja, ele é o tentador. Não importa que Jesus é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, mas quando a Bíblia diz que Jesus foi levado para o deserto, ele foi levado para ser tentado. A Bíblia diz bem claro que ele foi levado para ser tentado. E ele jejuou 40 dias e 40 noites. Então, por 40 dias, 40 noites, Satanás estava de olho em Jesus. E chegou a hora em que Jesus realmente sentiu uma fome extrema. Nós sentimos fome. Um dia sem comer é muito difícil. 2 dias, vai piorando. 3 dias, também. Mas a ciência diz que depois de algum tempo a pessoa para de sentir fome. Ela começa a enfraquecer. Né? Muitas pessoas jejuam 20 dias, irmã Lisete. Tem pessoas que jejuam, tem pessoas que dedicam a vida delas em jejum e oração.
são pessoas poderosas no Espírito Santo, porque se humilham perante Deus com jejum e oração. E ali Jesus já estava no seu 40 dias de jejum e oração. E a Bíblia diz que ele teve fome. Satanás chegou na hora certa, na hora que Jesus realmente sentiu fome, estava com muita fome. E Satanás chegou para tentar Jesus, porque este é a verdadeira, como eu falei, é o cargo de Satanás. Ele é nitidamente, ele é o tentador. Ele é aquele que tenta para destruir, né? E ele sabe a necessidade das pessoas. Ele não chega exatamente fazendo aquele alvoroço, não. Ele estuda a sua vítima. Ele procura saber o que a sua vítima está dependendo mais, está precisando mais, né? Se a pessoa fica olhando demais, atentando demais para os bens das outras pessoas, Satanás fica de olho dele. E Satanás começa a trabalhar naquele coração segundo o desejo daquela pessoa. E Satanás viu que Jesus estava com muita fome. E ele chegou e falou: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Você precisa comer alguma coisa. Você está com fome, né? Mas o que Satanás não sabia, que ali estava não somente um Filho de Deus, mas o Deus Todo-Poderoso, manifestado em carne, né? Como a Bíblia diz, né? O Verbo se fez carne. O Verbo não fez carne, não. Ele não criou aquela carne, não. Ele se fez. Ele se tornou carne. Deus fez a carne, ele fez Adão e Eva. Ele fez a carne. Mas em Cristo Jesus, não. Ele se fez carne. É muito diferente. A palavra de Deus nos diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Aleluia. E Satanás falou com ele, né? Mas ele logo revidou. Jesus logo retrucou, respondeu: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Se nós entendêssemos isso, nós ouvimos. Eu leio, eu ouço pregadores falar, vocês estão ouvindo eu falar. Mas se nós pudéssemos assimilar a mensagem de Jesus, que não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus, de toda a palavra que procede da boca de Deus. Se nós entendêssemos isso, nós dedicaríamos mais nossas vidas à palavra de Deus, em obedecer à palavra de Deus. Nós não iríamos colocar coisas na nossa mente, nós não iríamos ditar normas para Deus, como que nós queremos ser abençoados. O que nós temos que fazer é entregar as nossas vidas ao Senhor. E falar: Deus, eu sou vaso, enche-me de Ti. Nós precisamos ser cheios do Espírito Santo, né? Ali estava Jesus respondendo a Satanás. Mas Satanás não parou para ir por aí. Ele pegou Jesus, levou lá no alto, num lugar bem alto, no cúmulo do templo, né? Lá no pico do templo. E ele mostrou para Jesus todos os reinos. Ele mostrou para Jesus todos os reinos em todas as gerações. Todas as gerações. Aquilo que é mais precioso aos nossos olhos. Aquilo que o homem pode mais desejar nesta vida, ele mostrou para Jesus. Ele falou: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Amém. Mas Jesus respondeu, né? Somente bate Satanás, porque está escrito: somente ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então, amados, eu quero mostrar para os irmãos
que a função de Satanás é tentar. Graças a Deus, glória a Deus, ele não consegue nos forçar a pecar. Ele não tem poder para nos forçar a pecar. Ele tem poder para nos tentar, para nos levar coisas que a gente anseia, deseja aos nossos olhos e tentar. Foi assim que ele conseguiu destruir a humanidade em Adão e Eva. Por quê? Nós éramos para estar no paraíso. Deus fez Adão e Eva para se multiplicar e encher. A terra era para ser um paraíso. Nós não temos nem noção, como a Bíblia diz, né? Coisas que olhos nunca viram, ouvidos nunca ouviram, são as coisas que Deus tem preparado. Olha, presta atenção, não é que Deus vai preparar, não. Ele tem preparado para aqueles que eu amo. O que Ele preparou no jardim do Éden já está preparado. Mas a Bíblia diz, né, que os nossos olhos nunca viram. No nosso coração nunca entrou algo tão glorioso como que Deus já preparou para aqueles que o amam. Aleluia, né? E Satanás entrou ali para tentar Adão e Eva. Não podia pegar o fruto e enfiar na boca de Adão, enfiar na boca de Eva, de maneira alguma, né? Mas podia mostrar a beleza do fruto. E Eva, vendo aquela beleza daquele fruto, um fruto bom de se comer, ela desejou, comeu, pronto. Esta é a função de Satanás, tentar. Ele tentou e ele venceu Adão e Eva. Aleluia. Agora, amados, presta bem atenção. Satanás não podia tirar Adão e Eva do paraíso. Eles pecaram, estavam agora sob o domínio do maligno, se tornaram pecadores, como a Bíblia diz, todos pecaram, né? Ali todos dois pecaram, mas Satanás não podia tirar eles do paraíso. Quem tirou eles do paraíso? Deus. Foi Deus que os expulsou do paraíso. Deus fez o julgamento, mostrou a cada um o seu pecado, tentaram se justificar. Adão jogou a culpa em Eva, Eva jogou a culpa na serpente, e ali cada um deles receberam o seu julgamento. Mas quem tirou Adão e Eva do paraíso foi Deus. Os irmãos estão entendendo? É Deus que faz todas as coisas. É tremendo, é maravilhoso, né? Deus, nós estamos, amados, servindo um Deus que pode todas as coisas. É Ele que nos coloca na igreja e também é Ele que nos tira da igreja. Satanás não tem poder para nos tirar da igreja. A Bíblia diz assim, toda planta que meu Pai Celestial não plantou será arrancada. Será arrancada. Jesus falou, eu sou a oliveira verdadeira. Toda vara que em mim não dá fruto, toda vara que em mim dá fruto, o Pai a limpa para que dê mais fruto. Mas toda vara que não dá fruto, Ele a corta e a lança no fogo. Amados, nós estamos na igreja para dar fruto. Foi para isso que Jesus nos escolheu. Foi para dar fruto, para que nós possamos trabalhar para o nosso Deus, diante dos nossos entes queridos, dos nossos parentes, dos nossos amigos. Ele diz, não foi vós que me escolheste, mas eu vos escolhi a vós, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto que permaneça. Aleluia, glória a Deus. E Deus escolheu Abraão. Deus escolheu Abraão. Deus falou com Abraão, Abraão, sai da tua terra, sai do meio da tua parentela, e vá para uma terra que eu te mostrarei. E ali Abraão obedeceu.
Abraão saiu sem destino, sem rumo, né? Porque ele não ia guiar a sua vida. Ele não sabia para onde ele ia. Ele seria guiado por Deus, conduzido por Deus. E Abraão andou nos conformes da palavra de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E junto com Abraão estava Ló. Ló estava com Abraão. Era o seu sobrinho querido, porque ele não tinha filhos. Seu nome antes era Abrão. Ele não tinha filhos. Então, quando nós amamos os nossos filhos, mas aqueles que não têm filhos, geralmente o seu amor está no seu sobrinho, na sua sobrinha, né? Quando eu me casei e eu tive nossos filhos com a minha esposa teve os filhos, teve a Kellen, a Kênia e o Kelvin. As irmãs delas que eram solteiras eram desesperadamente agarradas a Kellen, era a primogênita, e a Kênia e o Rafael, até que depois elas tiveram filhos. Então aí elas passaram a amar os seus filhos, mas o amor delas, né? A minha irmã também, a Cássia, os meus irmãos não tinham filhos, iam lá para casa, cadê a Kelly? Vou passear com a Kelly. Meu irmão pegava a Kelly, levava a Kelly para a gente não sabia nem onde. Depois que descobriram, levava para a mesa, colocava ela na mesa de sinuca ali, ó. E eu nunca podia imaginar que meu irmão ia fazer isso comigo, sendo eu evangélico. Mas eles levavam os meus filhos onde eles tinham prazer. Mostrava, né? Era como um troféu. Aqui a minha sobrinha, né? E veio a outra filha minha, outra sobrinha. Então eles tinham prazer. Chegava do serviço e já ia correndo lá para casa, porque minha mãe morava no 3º andar. Meus irmãos, tudo solteiros, moravam com ela. E eu morava no 4º andar. Então eles chegavam, em vez de ir para a casa deles, o apartamento deles no 3º andar, subia direto lá para casa, para ver a Kelly, para ver a Kênia. E Abraão, pela mesma forma, não tinha filhos, ele amava Ló. O seu amor era todo depositado em Ló. O seu zelo era todo depositado em Ló. Mas chegou um dia que Ló criou a sua família, e Ló criou os seus filhos, né? Criou os seus filhos e começou a trabalhar e aumentar as suas riquezas. E chegou um dia que Ló teve que se separar de Abraão, porque os servos de Ló e os servos de Abraão estavam brigando muito. Então eles tiveram que separar. Abraão simplesmente falou: Ló, nós já não podemos mais habitar juntos. É muita confusão. Vamos fazer o seguinte: você escolhe para onde você vai, que eu vou para o outro lado. E Ló escolheu as planícies, né? Que sendo criador de gado como Abraão, Ló escolheu as planícies verdejantes, né? Mas aquelas planícies, aquele caminho bonito, conduzia a Sodoma e Gomorra. E como Abraão falou com Ló, já que Ló escolheu para a direita, Abraão foi para a esquerda. Como eu falei, Abraão andava sem rumo. Ele andava dirigido, guiado, conduzido por Deus, mas em si mesmo ele não tinha destino. Amados, isto é o que Deus quer de nós. Que nós possamos nos colocar na presença dEle, que nós possamos esquecer os nossos pensamentos, né? E colocar a nossa intenção, os nossos desejos ao Senhor e falar: Senhor, onde quer que o Senhor quiser que eu vá, é ali que eu quero ir. Se colocar à mercê do nosso Deus. Aleluia. E o que aconteceu? Ló foi para Sodoma e Gomorra. E Sodoma e Gomorra estava no nível, né, que estava atingindo, estava, como vamos dizer, estava chegando as orgias, os pecados, os assassinatos, as covardias, os roubos, estava chegando ao trono de Deus e estava perturbando, estava incomodando Deus, vamos falar assim, perturbando não, estava incomodando Deus.
E Deus desceu, e os anjos do Senhor desceram para ver. Mas antes de Deus, e antes do Senhor e os anjos ir para Sodoma e Gomorra, a Bíblia diz que eles se encontraram com Abraão. Eles encontraram com Abraão, e Abraão, quando viu no início do capítulo 18, diz assim: depois apareceu o Senhor a Abraão junto aos carvalhos de Mamre, estando ele sentado à porta da tenda no maior calor do dia. Capítulo 18, versículo 1 de Gênesis. Deus apareceu a Abraão, né? Como um anjo. Aleluia. E levantando Abraão os olhos, olhou, e eis que 3 homens de pé em frente dele. Quando os viu, correu da porta da tenda ao seu encontro e prostou-se em terra. E disse: meu Senhor, se agora tenho achado graça aos teus olhos, rogo-te que não passes do teu servo. Abraão logo viram, né? Eles apareceram como homens, né? Os anjos apareceram a Abraão, mas Abraão já sentiu que aqueles homens eram celestiais. E ele falou: não passe de mim, né? Ele diz assim: se agora tenho achado graça aos teus olhos. Abraão sabia que ele tinha achado graça aos olhos de Deus, porque ele foi escolhido de Deus. Irmã Elisete, você tem certeza que você achou graça aos olhos de Deus, porque você foi escolhida por Deus? Amém, glória a Deus. Geral, né? Aleluia. Vocês foram escolhidos por Deus e vocês se submeteram à palavra de Deus. Isso é a importância. Não basta Deus nos escolher, nós temos que tomar posição e obedecer a Deus. Aleluia. Nós temos que, como vocês o fizeram, nasceram de novo para se tornar filhos de Deus. Aleluia. E diz assim: rogo-te que não passes do teu servo. E Abraão se propôs a matar, né, os seus gados, os seus animais, e preparar um banquete para aqueles homens que eram os anjos do Senhor. E depois que o anjo falou com o Senhor, e diz assim: trarei um bocado de pão, refazei as vossas forças e depois passai adiante, porquanto por isso chegaste até o vosso servo. Responderam-lhe: faze assim como disseste. E os anjos falaram: pode preparar, faz o que você falou, prepara, né? Prepara os animais, né? E ele correu lá e mandou Sara, né? Falou com Sara para preparar deixa eu ver aqui como é que é o nome que diz aqui. Em seguida correu ao gado, apanhou um bezerro bom e deu ao criado, que se apressou em prepará-lo. Então tomou queijo fresco, leite e bezerros, e o bezerro que mandara preparar, e pôs tudo diante deles, ficando em pé ao lado deles, debaixo da árvore, enquanto comiam, né? Que honra para Abraão, preparar um banquete para os servos do Senhor, para os anjos do Senhor. E depois que Abraão agradou a Deus, né? E quando eles já iam embora, aí o Senhor falou, né? Então disse o Senhor: ocultarei a Abraão o que faço? Vou ocultar a Abraão o que eu vou fazer, o que eu vim fazer? Eu vou ocultar? Não vou ocultar. Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e por meio dele serão benditas todas as nações da terra. É por meio de Abraão que nós somos hoje abençoados. É por meio de Abraão que todas as nações são abençoadas. Porque por meio de Abraão veio Jesus Cristo. Por meio de Abraão, Jesus se manifestou em carne e se entregou por nós, né? E a Bíblia diz que Deus revelou para Abraão o que ele iria fazer. Olha, Abraão, o pecado
o pecado de Sodoma e Gomorra tem subido às narinas de Deus. E nós viemos para confirmar. E se assim for, tudo vai ser destruído. Quando Abraão ouviu isso, o seu coração estremeceu. Porque o seu filho, né, o seu sobrinho, que era como o seu filho que ele não tinha, estava em Sodoma, estava naquelas regiões de Sodoma e Gomorra. Então Abraão se desesperou, irmã Elisete. Ele falou: Senhor, o Senhor vai destruir tudo. Ele sabia, ele conhecia Sodoma e Gomorra, ele sabia que o que Deus estava falando era tudo verdade, que verdadeiramente o pecado de Sodoma e Gomorra, né, estava exalando por todo o mundo. Então ele sabia que Deus iria destruir Sodoma e Gomorra. Aleluia! E ele começou a orar. Ele começou a falar com Deus: ó Senhor, né? Ele começou a falar. E chegando-se a Abraão, disse: destruirás, ó Senhor, destruirás também o justo com o ímpio? Versículo 23, irmão Geraldo. Destruirás também o justo com o ímpio? Se porventura houver 50 justos, por causa dos 50 justos que ali estão, se porventura houver 50 justos na cidade, destruirás e não pouparás o lugar por causa dos 50 justos que ali estão? Ele começou com 50 justos, porque ele queria livrar Sodoma e Gomorra. Ele não pediu para tirar Ló de lá, ele não citou nomes. Ele, se poupar a cidade, o meu sobrinho também será poupado. Então ele começou a falar: Senhor, se houver 50 justos, porventura o Senhor vai destruir a cidade e vai destruir os 50 justos junto com a cidade, né? Longe de ti que faças tal coisa. Olha, Abraão falando com Deus: longe de ti que faça tal coisa, porque o Senhor é justo, o Senhor é misericordioso, o Senhor é compassivo, né? Que mates o justo com o ímpio, de modo que o justo seja como o ímpio, esteja isto longe de ti. Não fará justiça o juiz de toda a terra? Eram homens que estavam diante de Abraão, mas ele sabia que era Deus. Ele sabia que era o juiz de toda a terra. Porque na medida que ele foi conversando com aqueles anjos, ele foi percebendo. Ele foi percebendo quem eram aqueles homens que comiam e bebiam como nós. Até que Deus se revelou e veio e falou por que eles estavam ali. Então ele já falava aqui, não fará justiça o juiz de toda a terra. Ele reconhecia Deus ali, naqueles homens, que eram os anjos do Senhor. Então disse o Senhor: se eu achar em Sodoma 50 justos dentro da cidade, eu pouparei o lugar todo por causa deles. Olha, irmãos, a cidade não foi poupada porque não tinha 50 justos. Uma cidade inteira, milhares e milhares, não tinha 50 justos. Ela seria poupada, Deus não iria destruir, foi promessa dele a Abraão. Se houver 50 justos, Abraão, eu não vou destruir a cidade. Aleluia, glória a Deus. Mas Abraão sabia, não, ali não tem 50 justos. Então Abraão começou a intensificar a sua oração, né? E ele começou a falar: Senhor. Então disse, tornou-lhe Abraão dizendo: eis que agora me atrevi a falar, ainda que sou pó e cinza, ainda que eu não sou digno de estar na sua presença, não passo de pó e cinza. Se porventura de 50 justos faltarem 5, destruirás toda a cidade, só porque faltou 5 dos 50? Só porque tinha só 45? E Deus falou: não, se houver 45, eu vou poupar a cidade, eu não vou destruir a cidade.
E nós vemos, amados, que Abraão foi descendo, se houver 40, se houver 30, se houver 20, e Deus sempre afirmando: Abraão, se houver 20, eu não vou destruir a cidade. Aleluia, glória a Deus. Eis que agora outra vez atrevia a falar: se porventura achar ali 20, respondeu-lhe: por causa dos 20 não destruirei. Disse-lhe Abraão: ora, não se ire o Senhor, pois só mais esta vez falarei. Se porventura se acharem ali 10, ainda assim consentiu o Senhor, por causa dos 10 não destruirei. Sodoma poderia ser poupado. Sodoma poderia, não ser destruída se houvesse 10 justos naquela cidade, mas não havia. Havia somente Ló e a sua família. E Abraão não teve mais como falar nada. E pôs-se o Senhor, logo que acabou de falar com Abraão, e Abraão voltou para o seu lugar. Abraão voltou para a sua casa, seu coração doendo, tremendo, Será que há 10 justos naquela cidade? Deus me prometeu, se houver 10 justos naquela cidade, eu não vou destruir aquela cidade. Mas quando Deus ali chegou, não havia os 10 justos. Mas o que foi? Deus foi e se apresentou a Ló, Deus, os anjos do Senhor, eles foram no lugar, se aproximaram da casa de Ló, e ali na praça eles passaram a noite, para que Ló os visse. E pela mesma forma como Abraão, quando viu aqueles homens, correu para servir, correu para: não passe do teu servo, deixa que eu prepare um banquete. Da mesma forma, Ló chegou lá: olha, vocês não vão dormir aqui, entra na minha casa. Eles falaram: não, nós vamos passar a noite aqui. E Ló insistiu, e na insistência de Ló, aqueles anjos, aqueles homens foram para a casa de Ló. Porque Ló aprendeu com Abraão a misericórdia, a bondade, o servir ao seu próximo. E quando Ló estava com aqueles homens, que eram os anjos do Senhor na sua casa, a cidade rodeou a casa de Ló, mandando que Ló fosse aqueles homens para fora, para que eles pudessem abusar daqueles homens. E os irmãos sabem tudo o que aconteceu, Ló chegou a oferecer as suas filhas, eu vou colocar as minhas filhas aqui fora, vocês fazem dela o que quiser, mas estes homens que entraram na minha casa, não. Por quê? Pela comunhão que eles tiveram com aqueles homens. Ló percebeu que aqueles homens não eram homens comuns. Ló percebeu que aqueles homens não eram simples peregrino, andando de cidade em cidade. Não, esses homens não podem tocar, esses homens são diferentes. Chegou a entregar, a oferecer as suas filhas. Aleluia. Mas tudo aconteceu. E os anjos, quando aqueles homens avançaram sobre Ló, falando: este homem veio querendo ser juiz da nossa cidade, então nós vamos destruir tanto ele como os homens. E naquilo os anjos levantaram as suas mãos, fizeram que Ló entrasse para dentro, que Ló entrasse para dentro de casa, e feriu aqueles homens de cegueira e falou com Ló: Ló, nós viemos para destruir esta cidade, nós vamos destruir Sodoma e Gomorra. Agora, Ló, pega a sua família, pega os seus amigos, chama todos e sai Ló daqui. E Ló chegou para os seus genros, aqueles que iriam casar com as suas filhas, e falou com eles: ó, vamos sair dessa cidade, porque Deus aqui chegou e vai destruir essa cidade. Mas a mensagem de Ló era como se fosse loucura. Esse homem está louco. Deus vai destruir a cidade. Tem isso não.
né? Nós estamos anunciando, testificando que Deus vai destruir esse mundo, mas o que as pessoas falam? Os crentes são doidos, os crentes são loucos. Deus vai arrebatar a sua igreja e vai destruir tudo. Isso é mentira. É verdade. Né? E Sodoma pagou para ver e viu, né? E Deus, com a sua bondade, por causa da intercessão de Ló, de Abraão, né? Ele tirou Ló, a sua esposa e as suas filhas da sua casa e puxando ele pelas mãos e falando: corre, vamos sair daqui, corre, porque eu vou destruir tudo. Corre, Ló, corre. E olha, não olhe para trás. Esta era a única advertência para ser salvo. Mas a esposa de Ló não deu crédito à palavra de Deus. Simplesmente isto: não olhe para trás. E Deus ainda falou com Ló: Ló, corre, porque eu não posso fazer coisa alguma enquanto você não estiver em segurança. Olha como que a bondade de Deus é para conosco. Ele não faz nada que possa nos prejudicar. Ele quer nos salvar, Ele quer nos libertar, Ele quer nos levar para a sua glória. Ele quer nos entregar tudo que Ele preparou para aqueles que o amam. Mas nós não podemos olhar para trás. Aleluia. Bendito seja Deus. Esta é a responsabilidade que nós temos, irmão. Nós precisamos nos apresentar perante Deus em favor da nossa família, porque o que vai salvar a nossa família é o nosso clamor. O que salvou Ló foi o clamor de Abraão. Se Abraão não tivesse clamado por Ló, Deus já chegava destruindo tudo. Mas a Bíblia diz que a oração do justo pode ir muito nos seus efeitos. Amém? Presta bem atenção, irmão Geraldo. A oração do justo pode ir muito nos seus efeitos. Não pode tudo. Amém. Não diz tudo. Eu não posso salvar a minha família de qualquer jeito com a minha oração. Eles têm que querer, eles têm que obedecer. A oração de Abraão não poderia salvar Ló e a sua família totalmente. Não. Havia regras, sempre há regras. E o anjo falou com eles: não olhe para trás. Então, porque a mulher olhou, a esposa de Ló olhou para trás, ela se tornou numa estátua de sal. Ela foi atingida pela condenação de Sodoma e Gomorra. Vamos, amados, vamos nos apresentar a Deus. Toninho, se apresenta a Deus em favor da sua família. Geraldo, se apresenta a Deus em favor da sua família. Mãe Lisete, Deus está ouvindo as nossas orações. Nós precisamos consertar as nossas vidas perante Deus, né? Para que nós possamos ser um altar aceso para Deus. E nós só podemos ser um altar aceso para Deus obedecendo a palavra de Deus. Amém? Aleluia. Bendito seja Deus. Os nossos parentes dependem de nós. Os nossos parentes, as pessoas que amamos, dependem de nós. Amém? Vamos ficar de pé. Aleluia. E que o Senhor da glória possa completar essa mensagem aos nossos corações. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso, justo e verdadeiro, em nome de Jesus, nos apresentamos perante Ti, Senhor, em favor das almas que não Te conhecem, Deus, em favor dos nossos parentes, dos nossos amigos, da nossa cidade, Pai querido, que a bondade do Senhor possa de uma maneira gloriosa nos ensinar a agir segundo a Tua vontade, para que muitas almas sejam salvas. Bendito seja Deus, Tu és o Todo-Poderoso. Aleluia, glória a Deus.
Santo é o nome de Jesus. Aleluia, glórias ao teu nome. Meu Deus, tenha misericórdia da irmã Margarida, da sua família, Senhor, da família da irmã Elisete, meu Deus. Tenha compaixão destas almas, em nome do Senhor. Aleluia, glórias ao teu Espírito. Suplicamos a tua bondade na vida do irmão Toninho, da Nívia, da Márcia, Deus querido, e de todos os seus familiares, que muitas almas possam ser salvas nesta cidade. É a nossa oração, em nome de Jesus Cristo. Aleluia, glória a Deus. Amém, Senhor. Amém. Que Deus abençoe a cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém. Paz, Senhor, meu irmão. Paz, Senhor. Paz, Senhor, minha irmã. Eu trabalhando no Uber. Só nós três, nós falávamos todo dia. Aleluia.